Parábolas de Jesus, Ministério da Galileia, Discurso das Parábolas. Vamos falar agora sobre a parábola do fermento. A parábola do fermento é uma das mais curtas parábolas de Jesus. Ela aparece em 2 dos evangelhos sinóticos do Novo Testamento. As diferenças entre Mateus e Lucas são pequenas e suas 2 parábolas podem ser derivadas da mesma fonte. Em ambos os evangelhos, ela segue imediatamente após a parábola do grão de mostarda, com quem compartilha o mesmo tema, o reino de Deus que cresce de pequenos começos. Uma versão da parábola também ocorre no apócrifo Evangelho de Tomé. Ainda outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Mateus, capítulo 13, versículo 33. Essa parábola compartilha do mesmo sentido que a anterior, a parábola do grão de mostarda, ou seja, o crescimento forte do reino de Deus a partir de pequenos começos. O resultado final é inevitável, uma vez que o processo natural de crescimento já começou. Embora o fermento simbolize influências malignas em outras partes do Novo Testamento, como por exemplo Lucas, ele não é geralmente interpretado dessa maneira, nesta parábola. No entanto, alguns comentaristas veem o fermento como refletindo influências corruptas no futuro da igreja, tal como acontece com dracma perdida. Essa parábola é parte de um par em que a primeira descreve a obra de Jesus em termos de atividades agrícolas de um homem e a segunda em termos das atividades domésticas de uma mulher. Joel B. Green escreve que Jesus pede às pessoas, homens ou mulheres, privilegiados ou camponeses, não importa quem entre no domínio das mulheres e donas de casa do primeiro século, para que ganhem uma nova perspectiva sobre o domínio de Deus. A grande quantidade de farinha pode sugerir uma ocasião festiva planejada, pois o pão produzido poderia alimentar uma centena de pessoas. Então, a mesma forma do grão de mostarda, tudo começa em pequenas partes, né? Como está dizendo, nós crescemos, assim como o pão, tudo pode ter alguma situação de fora para dentro, mas o mais importante foi como você chegou a este fermento, como você chegou a fazer o seu pão. O pão é o pão da vida, na realidade. Nós fazemos as nossas escolhas, fazemos as nossas diferenças, fazemos os nossos montinhos de pães, né? No caso dessa parábola, 3 porções, dividida em 3 porções, mas essa é a nossa vida. É assim que nós fazemos. Nós nascemos, né? Nos tornamos crianças, adolescentes, adultos, né? Aí temos as nossas escolhas de vida. São essas escolhas que vão fazer da nossa vida o nosso crescimento. Então, nosso crescimento será como? Como nós vamos fazer crescer o reino de Deus dentro e fora de nós? Então, todas essas parábolas do Cristo nos remetem a muita reflexão do que fazemos das nossas vidas. Até a próxima parábola.